como vocês estão? Estamos aqui novamente trazendo uma nova receita para vocês e dessa vez eu escolhi uma receita bem tradicional brasileira, que seria o nosso quindão. Inclusive eu amo de paixão, e você? Comenta aqui para mim, principalmente agora que acabou de passar a época de festa junina. Também eu gosto muito de fazer o quindim no final do ano também, por causa de fios de ovos. E vocês? Bom, aqui na La Cake, o quindão a gente vendia antigamente. Hoje em dia a gente não vende mais na nossa vitrine, somente sob encomenda. Inclusive, gente, eu acabei retirando aqui da minha vitrine, do meu menu, porque os americanos não se adaptaram com o quindim. Então eu acabei removendo e acabo fazendo só sob encomenda para brasileiros mesmo. Inclusive, gente, uma história muito interessante aqui do meu quindim. Uma pessoa muito querida, muito famosa, o Faustão, que já experimentou o meu quindim e amou de paixão. Antigamente, uns 5 anos atrás, a gente revendia doces para uma loja brasileira em Miami. Então a gente vendia bolo, era quindim, bolo de cenoura, rocambole. E o Faustão morava ali, morava não, tinha, não sei se tem ainda, um apartamento em Miami, e ele sempre ia lá buscar o meu quindim e falava que era o melhor que ele tinha comido. Então, vamos lá, vamos começar essa receita? Essa receita é super prática, não precisa de uma batedeira, processador, liquidificador, nada. É tudo realmente na mão. A gente vai precisar de um bowl, uma bacia grande pra gente misturar tudo aqui e uma espátula, tá? Então, aqui a gente tá com todos os ingredientes. Uma coisa importante, essa receita é em banho-maria. E no momento eu já coloquei água no meu forno e já está esquentando minha água no forno para que na hora que a gente finalizar a gente vai colocar no forno. Então, a primeira coisa a se fazer é pré-aquecer o forno com água no forno banho-maria a 350 Fahrenheit em banho-maria. Esse é o primeiro processo. Então, enquanto a água está esquentando, a gente vai começar a receita aqui. O primeiro ingrediente que eu tenho aqui são 3 colheres de sopa de manteiga. Aqui eu derreti um pouco no micro-ondas, não precisa derreter completamente, não precisa estar quente, é só para ela estar realmente mais mole, não precisa estar quente. Então o primeiro ingrediente que eu vou colocar aqui é a manteiga, 3 colheres de sopa, ok? O segundo ingrediente é 100 gramas de coco desidratado. Aqui eu gosto de usar o só coco, tá bom? Então tem que ser desidratado e sem açúcar. Então a gente vai abrir o saquinho aqui e colocar ele completo, porque são 100 gramas. Logo após eu tenho 60 gramas de coco queimado. Aqui, ó. Então, esse é o segredo do nosso quindim. Tem 2 segredinhos no nosso quindim. O coco queimado e depois vocês vão ver a essência de coco também. O coco ralado, gente, o coco queimado não tem mistério nenhum. Você pode comprar pronto ou aqui na La Cake eu mesmo queimo. A gente usa muito o coco ralado. Esse já não é desidratado, ele é o coco úmido e adocicado. Então, você compra eles em flocos. Leva no forno e queima ele. Então tem que ficar bem de olho na hora de queimar ele. Então, como a gente usa muito coco queimado aqui na La Cake para diversas sobremesas, recheios e tudo mais, eu faço um montão e deixo pronto. Mas aqui tá 60 gramas de coco queimado. Aqui a gente tem 200 gramas de açúcar refinado. O próximo ingrediente que a gente vai adicionar é a essência de coco, tá? Aqui, esse essência de coco é bem pouquinho que a gente usa e esse é um outro segredinho aqui da La Cake que vai fazer o sabor do seu quindim ficar bem melhor, tá? Então aqui a gente vai colocar meia colher de sopa de extrato de coco. E agora a gente tem leite de coco. A gente tem 200 ml de leite de coco. Vou colocar o leite de coco aqui. Então, ó, tudo, gente, só tô colocando na bacia, sem mexer, sem nada. Até o momento, aqui, ó, do leite de coco. Aí, o que ficou faltando pra gente? Ficou faltando a gema, que a gema
eu vou colocar por último. Eu vou acrescentar esses ingredientes. E agora eu vou dar uma mexida com a minha espátula aqui antes de acrescentar a gema. Eu vou dando uma mexida, incorporar bem. Olha o cheiro de coco queimado, delicioso. E, gente, acreditem, fazem com coco queimado, vai fazer toda a diferença no seu quindim. Ao invés de usar só o coco branco, fazem esse teste e comentem aqui pra mim. Tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados nessa receita de quindim. Então, gente, ó, tô misturando aqui bem misturadinho. Incorporou tudo esses ingredientes e agora a gente vai adicionar a gema, tá? A gema, aqui, gente, eu tenho 500 ml de gema pasteurizada. Aqui nos Estados Unidos, na La Cake, o acesso é fácil a ter gema pasteurizada, não sei aí no Brasil. Se você tiver, como é muita gema, te recomendo a usar a gema pasteurizada. Ou você pode usar a gema mesmo. Aqui mais ou menos, depende do tamanho do seu ovo, mas mais ou menos dá 28 gemas de ovo, tá bom? Uma dica aqui pra vocês, por isso que eu vim trazer essa receita aqui pra vocês, porque tem ensinado, inclusive as receitas de buttercream, que só usam claras, ou qualquer outra receita que você só precisa utilizar clara, trouxe essa receita de quindim exatamente para vocês não terem prejuízo com o ovo. Vocês guardam a gema, vai acumulando aí a gema de vocês, para na hora que tiver a gema suficiente, poder desenvolver essa receita de quindim, tá? Então aqui eu adicionei os 500 ml de gema e vamos mexer bem. Também incorporar. Essa receita, por ter muita gema de ovo, as pessoas ficam com receio de comer, por ter gosto do ovo. Mas por isso que eu também gosto de usar a gema pasteurizada, que não fica com gosto nenhum e nem cheiro de ovo. Inclusive foi esse motivo que eu acredito que os americanos não se adaptaram, porque na hora que eles falam o que é isso, a gente vai explicar o que é, e na hora que fala que a base é a gema de ovo, aí já de repente eles não querem nem experimentar. Então eles têm que comer para gostar, porque se você vai explicar, nós falamos, nossa, é feito com gema de ovo, daí eles falam, ah, não, thank you. Mas ó, é sensacional. Ó, então não tem mistério nenhum, misturamos aqui a gema, tá? Ficou assim, tudo misturadinho. Agora a gente vai preparar as formas. Lembrando que o forno já está lá pré-aquecendo a água. Aqui, essa receita rende 2 dessas formas aqui. Essa forma aqui, vou falar para vocês em centímetro quanto que é. Tá, então, gente, se você também, no caso, não tiver a gema suficiente, como essa receita rende 2 dessas formas aqui, vocês podem fazer metade da receita e aí vai ser só uma forma dessa. Mas é uma forma não muito grande, tá? Ela tem, vou falar em centímetro para vocês, 18 centímetros de diâmetro e mais ou menos 6 centímetros de altura, tá? Bom, agora a gente vai untar as formas. Outro segredinho da La Cake é que ao invés de usar manteiga e açúcar para untar as formas, eu uso o caro, que seria a glucose de milho, tá? Esse é o segredinho, ela desenforma super bem, não gruda, não tem problema algum. Então esse é uma outra dica e um segredinho da La Cake. Então a gente só realmente coloca aqui um pouco no olho assim mesmo. E depois eu espalho com a mão. Então tá vendo assim? E aí eu vou espalhando com a minha mão. Tenho certeza que tenha glucose de milho em toda a forma, inclusive aqui nessa parte do buraco aqui, ó. Então, espalhar com a mão, eu gosto de espalhar com a mão mesmo. E lembrando que isso aqui fica super melado, pra ter que lavar a mão logo em seguida. Pode ser generoso aqui na calda,
Não precisa fazer bem ralinha não, porque quanto mais calda tiver, mais fácil ela fica de deslizar na hora de desenformar. Então, sem mistério algum, como se fosse uma calda de pudim, na verdade, tá? Vai fazer o mesmo processo. Então aqui, olha, já untei. Não sei se dá pra ver, porque é totalmente transparente. E agora a gente vai despejar a misturinha aqui do quindim nas formas. Então a gente vai colocar metade, metade. Então aqui eu vou despejar. Metade aqui. Lembrando, gente, que o quindim não cresce, sabe? Não cresce no forno, então vocês tentem calibrar metade, metade, que a altura que a gente colocar aqui é a altura que irá ficar. Raspa tudinho. Então essa é uma receita deliciosa. Vocês não vão ter desperdício do ovo. Então vocês podem ter essa receita para utilizar a gema de vocês. Então eu gosto de passar uma espátula assim. Para incorporar. E agora a gente vai levar para assar. Como eu disse para vocês, o forno já está pré-aquecido. Já tá uma forma lá com água. Lembrando que a água, gente, tem que estar fervendo na hora que a gente colocar esses quindins para assar, tá? E a gente vai assar por 40 minutos. Então, vamos levar no forno. Venham, vamos colocar os dois juntos. Bom, aqui nossos quindão saiu do forno, eles estão levemente quente ainda, tá morno, então toma cuidado. Eu recomendo sempre desenformar ele quente. Então eu tirei do forno, deixei ele uns 5 minutinhos ali no rack e agora a gente vai desenformar. Para desenformar eu gosto de usar essa espátula com a ponta bem fininha. Mas você pode usar uma faca também, uma faca de ponta, tá bom? Porque como tem bastante coco, então forma essa crosta aqui de coco, então é bom passar, que senão ele não vai descer sozinho. Então eu passo aqui, ó, levemente. É mais para soltar essa crosta aqui do coco. E aqui também, ó, no buraco. Cuidado para não machucar o doce. E fazer a mesma coisa no outro. Eu vou desenformar os dois aqui para vocês verem. Essa receita, ele rende dois dessas formas menores. Mas se vocês também podem fazer uma dessa forma maior, que vai a receita toda, fica um quindão maior ainda. Bom, então aqui já passei a espátula. Vou desenformar que eu tô usando um prato, vou colocar em cima aqui e virar. Sem segredo, cuidado que a forma tá um pouco quente. E esperar ele cair. Enquanto isso eu vou virar o outro também. Bom, agora aqui que eu já vi que eles caíram. Olha aqui que lindeza, os dois estão aqui. Vou colocar um para gelar. E o outro tá aqui. Olha o brilho desse daqui. Quando eu falo para vocês usarem a glicose de milho, faz a diferença no brilho também do seu quindim. Olha que coisa mais linda. Quem gosta de quindim, eu amo.
Então agora vamos cortar, vou mostrar por dentro como fica para vocês e comer essa delícia, não é mesmo? Então vamos lá, vou mostrar como é que fica por dentro. Não sei se vocês conseguem observar, mas tem uma crosta assim bem grande aqui do coco. Eu adoro dessa maneira, então vou mostrar como que tá dentro para vocês. Olha aqui, que lindo. Então agora vamos experimentar. Cremosidade, ele fica incrível, gente. Essa crosta de coco aqui, com o coco queimado, fica fantástica. Vamos lá? Muito bom. Gostinho bem brasileiro. Maravilhoso. O que vocês acharam? Bom, receita finalizada, espero que vocês tenham gostado, ficou fantástica. Se vocês fizerem, comenta aqui pra mim, compartilha a experiência aí de vocês fazendo, que eu vou ficar muito feliz. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever aqui no meu canal para aprender cada vez mais receitas saborosas. Até a próxima!